De pé já, então, reverência a palavra do Senhor. Nós estamos numa batalha de 50 dias, não é, mamãe Sônia? Jejuando e orando ao Senhor com o tema santificação e busca do Espírito Santo, não é? Amém. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, eu trago aqui um tema no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2. Amém. Nosso tema aí no capítulo 1, aí verso 1 até o 4, já trago um subtema. Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Amém. Só que já encontrou, glorifica o nome do Senhor. Amém. Maravilha. Esta igreja é uma igreja instruída. Amém. Maravilha. Diz assim a santa, maravilhosa palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem a palavra do Senhor. Amém. Pai Santo e Pai querido, graças te damos, Deus, mais um dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai. Obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, pelo levantar, Senhor, o acordar, o respirar, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos na tua casa de oração, Rei da Glória, porque tem muitas almas que pereceram, Deus, e não estão podendo desfrutar desse privilégio que nós temos, Pai da Glória. Não é porque somos melhores, Pai, mas é porque a tua graça nos tem alcançado. Nós te louvamos, meu Deus, porque preparaste mais um domingo, Pai, para o teu povo vir te adorar, Senhor. E nós, Pai, aqui estamos, Pai, para bem dizer, Pai, enaltecer o teu nome, porque não há outro Deus além de ti, ó Pai, que trabalha na vida daqueles que te esperam, Pai. Aqui se encontra o menor da tua casa, Senhor, que eu seja um canal somente para transmitir a tua palavra, que eu possa diminuir o Senhor crescer, e que nesta hora, Pai, o semeador saia para semear, então somente encontre, Pai, terras férteis, para que a semente possa brotar, Senhor, e dar os frutos, Pai, Senhor, para o teu reino. Pai Santo, e Pai, que nós te agradecemos. Seja tudo feito à tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar o assento. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quem diz ser crente não cuia. Não sabe o cunho que nos cuia. Vamos morrer nessa vida. Achas que não? Põe gosto nisso. Maravilha. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos então nós meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como também poderia ser chamado, uma vez ser ele a personagem principal, porém usando-se de nome. É da autoria de Lucas, o médico amado e companheiro de viagem de Paulo em suas jornadas missionárias. Esta carta é a segunda carta dirigida por Lucas a um homem chamado Teófilo, um oficial romano importante daquela época. A primeira carta é o Evangelho de Jesus Cristo, que também leva o seu nome, Lucas. E uma vez sendo uma obra de 2 volumes, essa obra era intitulada também no grego de praxis, que significa atos. E era usado na literatura grega para descrever ou para resumir os feitos de homens notáveis. E embora os apóstolos sejam mencionados aqui coletivamente, o livro descreve principalmente os atos de Pedro, do capítulo 1 ao 12, e de Paulo, do 13 ao 28. Louvado seja o nome do Senhor. Este livro então nos fala da história levada a cabo por homens e mulheres, da grande comissão levada a cabo por homens e mulheres aos campos mais remotos do mundo conhecido, uma vez que Jesus Cristo havia determinado não se ausentassem de Jerusalém, mas antes aguardassem a promessa do Pai, e uma vez sendo revestidos de poder, seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando então nós abrimos aqui a Bíblia Sagrada, no capítulo 2 do livro de Atos, vai nos falar que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, do grego Pentecostos, significa 50, e não só era, como continua sendo, uma das 3 festas mais importantes para o judaísmo. A primeira é a Peshá, que é a Páscoa. A segunda é o Shavuot, que é o Pentecostes. E a terceira é o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Pentecostes, também conhecido como festa das semanas ou festa das colheitas, era a festa onde os agricultores, não é, ofereciam a Deus
agradeciam a Deus por esse dom, não é? Oferecendo as primícias, seja de trigo, seja de vegetais, de frutas, não é? Durante 7 semanas a seguir o dia da Páscoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, e findando então esse dia, terminado esse dia, cada família então aparecia a Deus com essas primícias para ofertarem então por essa colheita então efetuada durante essas 7 semanas. Mas para a louvor e honra do Todo-Poderoso, a colheita efetuada neste dia foi de mais de 3.000 almas para o reino do nosso Deus. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, neste dia, cumpre-se a promessa de Jesus Cristo, quando Ele disse que recebereis a virtude do Espírito Santo neste dia. Cumpre-se a promessa de João Batista, quando ele disse que Jesus Cristo ele viria para nos batizar com o Espírito Santo e também com fogo neste dia. Cumpre-se a promessa do profeta Joel, quando ele dissera que nos últimos dias Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os mancebos terão visões, os anciãos terão sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, nós olhamos para esta palavra, vamos observar que eles estavam reunidos em consagração, eles estavam reunidos em comunhão, eles estavam reunidos em oração. E a oração efetuada nesse cenáculo teve 3 características importantes. A primeira é que ela foi abrangente. Todos eles estavam comprometidos em buscar o Espírito Santo. Segundo, ela foi perseverante. Todos eles perseveraram sem esmorecer na busca do Espírito Santo. Terceiro, ela foi unânime. Todos eles estavam unidos, todos eles estavam comprometidos, havia concordância, havia unanimidade em buscar o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia então cumpriu-se o Salmo 133 na vida deles, que aí onde há união, o Senhor ordena a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus porque esta igreja é uma igreja de oração, Mamã Sônia. E este povo aqui tem cara de um povo que ora. Louvado seja o nome do Deus que vive e reina para todos sempre. Vamos então observar, através deste livro de Atos, que este povo estava aguardando a promessa do Espírito Santo. E o tema que eu trago para este dia é aguardando a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Porque eles estavam reunidos num só lugar, aguardando a promessa do Espírito Santo. E é bem verdade, nos nossos dias tem muita gente que não gosta e nem sabe esperar em Deus. Aleluia. Quando Deus promete algo na sua vida e não acontece no tempo do homem, as pessoas se desesperam. Aleluia. Mas as promessas de Deus na nossa vida não se cumprem no nosso tempo, não se cumprem no cronos do homem, cronos de cronologia, cronos de cronômetro. É um tempo que pode ser contado e observado pelo homem. As promessas de Deus na nossa vida se cumprem no kairos de Deus, que é um tempo que nenhum homem tem conhecimento. Por isso é que você nunca vai encontrar a palavra kaironologia ou kaironômetro, porque é um tempo que apenas pertence a Deus. Aleluia. É um tempo que apenas pertence a Deus. Porque quando você recebe uma profecia da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, essa promessa, essa profecia se encontra na atmosfera espiritual. E até se materializar, passa por um processo de tempo. E pela palavra de Deus, nós sabemos que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Quando nós lemos Lucas 18, a parábola do juiz injusto, no verso 7, Deus vai dizendo o seguinte: que Deus, ainda que tardio em responder às nossas orações, depressa Ele nos fará justiça. Porque Deus, quando Ele age no tempo certo. Deus pode demorar, mas Ele nunca chega atrasado. Aleluia. Então nós estamos nessa batalha de 50 dias. Talvez você poderá não receber a sua bênção no terminado este dia, mas Deus prometeu alguma coisa na tua vida. Persevere, creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua promessa. Aleluia. Ele pode demorar, mas nunca chega atrasado. Maravilha. O exemplo disso é que nós olhando para a Bíblia Sagrada, vamos ver Deus prometendo um filho a Abraão, e esse Deus esperar 25 anos para poder ter Isaac. Vamos olhar Isaac e esperar 20 anos para poder ter os seus filhos. Vamos ver Jacó aguardando 20 anos para poder se reconciliar com o seu irmão. Igualmente na Bíblia Sagrada, vamos ver Davi esperar 13 anos para ser rei depois de ter ungido. Vamos ver Jesus dizendo: eis que cedo veio, eis que veio sem demora. Mas já passaram mais de 2000 anos. Por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Na eternidade não existe tempo. Porque Jesus pode ter morrido ontem e voltar já amanhã. Isso na ótica celestial. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Então, se Deus prometeu algo na tua vida, espere com paciência no Senhor. Aleluia. Amém.
Espere com paciência no Senhor. Quando as coisas parecerem estar demorando na tua vida, confie em Deus. Aleluia. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E quando nós olhamos para a estrutura do monte, num caso, vamos ver que o monte é composto pelo vale, a encosta e o cume é o pico. Aleluia. Assim também é a vida daqueles que confiam no Senhor. A sua vida é feita de momentos altos e também de momentos baixos. Tem altura que você vai estar no vale e tem altura que você vai estar no cume. Aleluia. Tem momentos que o crente passa pelo vale. E o vale, na ótica humana, é o lugar mais baixo do monte. Aleluia. Numa ótica simbólica, aleluia, é o lugar de provação do crente. Mas em termos espirituais, é o lugar de exaltação do crente. Aleluia. Porque é o local de exaltação, é o ponto de partida para você seja, aleluia, exaltado e glorificado por nosso Deus. Aleluia. Maravilha. Graças a Deus. Portanto, esperai com paciência no Senhor. Perseverar é oração. Estamos nestes 50 dias. E assim como essa igreja se encontrava unânime no seu propósito, eu não sei qual é a tua motivação a entrar nestes 50 dias de jejum e oração. Oxalá você não está aqui orando para ter um namorado, um casamento digno. Aleluia. Amém. Para ter boas notas na escola, devemos orar por isso sim, mas jejuar por esse propósito, não, porque o tema que nós estamos nos debruçando é a santificação e a busca no Espírito Santo. Deus está procurando homens e mulheres que querem ter intimidade com Ele, que busquem o seu Espírito. Amém. De forma a transportar a sua presença. Porque Deus procura dois tipos de pessoas, que é homens e mulheres que estejam na brecha e os verdadeiros adoradores. E esse adorador está cheio do seu Espírito. E aguardando essa promessa com perseverança, esperando no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, eles serão como as águias, renovarão as suas forças como a águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Enquanto você está aguardando a promessa do Senhor na sua vida, você tem que se renovando assim como a águia em sua idade adulta, não se cansando, não desesperando, porque aquele Deus que prometeu é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha. Entretanto, vamos ver que Deus, Ele agiu de repente. O Deus agiu de repente, aleluia. E o Deus que age de repente, Ele também mora aqui nesta igreja. O Deus que mora de repente, Ele também quer morar em corações que se encontram puros, limpos, aleluia. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o problema que você está enfrentando, ou o tipo de pecado que está vivendo, mas o Deus que age de repente, Ele está aqui e de repente Ele pode mudar a tua vida. Porque eu sei que aqui tem mulheres e homens que eram adultas, eram prostitutas, eram alcoólatras, mas de repente mudaram de vida, de repente tornaram-se homens e mulheres santos de Deus. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, entrou na sua vida e mudou a sua vida de repente. Tem pessoas que olharam para ti, caindo um dia na rua, bêbado um dia na rua, mas hoje olham para ti e viram que você mudou de repente. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele age de repente. E o Deus que age de repente está aqui procurando homens e mulheres que estão dispostos a receber essa presença do Espírito Santo, para que Ele transforme, para que Ele mude, para que Ele molde e nos transforme a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Glória a Deus. E o Deus que age de repente não está aqui para nos batizar com o Espírito Santo. O Deus que age de repente está aqui para nos visitar, para nos perdoar, para nos limpar de toda a iniquidade. Aleluia. Basta para tal nós estamos dispostos a receber esse Deus. Porque o Espírito Santo, nós vimos aqui, que Ele vem primeiro como vento veemente e impetuoso. Para quê? Para limpar toda a sujeira, para arrancar toda a cinza, toda a sujidade que é em nosso coração. Depois vem como fogo para nos purificar e posteriormente nos encher com a sua glória. Amém. E por isso nós temos que arrancar do nosso interior toda a impiedade, toda a iniquidade, toda a imoralidade, para que o Espírito Santo possa então habitar em nós. Porque o nosso tema é primeiro a santificação e só depois a busca do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em tempos sujos. Deus nunca vai habitar no ímpio. Ele pode usar até o ímpio, mas nunca habitar no ímpio. Aleluia. Porque tem muitos homens que são usados por Deus, mas já não são usados por Deus. O Espírito Santo trabalha nele como no Antigo Testamento de forma transitória. Vem, deixa, faz o seu propósito e sai novamente. Igualmente aqueles crentes que quando o Espírito Santo vem, a pessoa cai, não pode se levantar no número de atitude. Nessa, o Espírito Santo não pousou, apenas passou. Aleluia. E Deus não quer apenas passar na tua vida. Deus, Ele quer morar. Jesus falou, eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. E embora esse termo não apareça na Bíblia Sagrada, é evidente na Bíblia Sagrada. Aleluia. Tem muitas religiões que não acreditam que ele é uma pessoa. Nem tão pouco, irmão Carlos, disse de haver um Deus composto em 3 pessoas. As pessoas não acreditam nisso. E a forma mais simples de entender este facto que é tão real na Bíblia Sagrada é nós olhar para a água que nós bebemos. Pois Jesus Cristo ele é a água da vida, o Espírito Santo tem comparado a água viva. Então nós sabemos a composição química da água, que é H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. H de homem, Deus de operação. É Deus dizendo, onde tiverem pelo menos 2 homens, eu opero. Aleluia. Amém. E nós sabemos que a água ela se encontra em 3 estados distintos. Encontramos a água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Porém a sua composição química não muda, é sempre H2O. Indo um pouco mais a fundo, podemos dizer que Deus Pai é a manifestação da água no estado normal, em estado líquido. Deus Filho, a manifestação concreta da água em estado sólido. E Deus Espírito Santo, a manifestação espiritual da água em estado gasoso. Aleluia. Tanto o estado sólido como o estado gasoso, eles provêm do estado líquido. E a esse estado eles regressam novamente. Assim como Jesus voltou para o Pai, também o Espírito Santo, quando ele foi arrebatado, vai regressar para o Pai. Aleluia. Pois bem, como uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele tem mente, tem emoções, tem vontade. Como uma pessoa, ele sente, ele pensa e sabe. Como uma pessoa, ele se entristece, ele sente ciúmes. Ele intercede por nós. Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. E Jesus Cristo, em João 14,16, ele nos deu a promessa do envio do Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber porque não lhe conhece, nem tão pouco lhe vê. Não é que nós o vemos, mas nós temos Ele em nós e Ele conosco. Aleluia. E no verso 23 vai dizer que aquele que ama Ele, guarda a sua palavra, é Ele e o Pai que vem e fazem morada dentro dele. Amém. Através do quê? Da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. O Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus ele habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. Porque nós somos obras das mãos de Deus. Foi Ele que criou o homem do pó da terra, do barro. O salmista vai dizer que Ele que nos entristeceu no ventre da nossa mãe. E é nesse templo que Deus quer habitar, é nesse templo que o Espírito Santo quer morar. Amém. Aleluia. Deus quer morar em nós. Amém. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, igreja. Amém. Que nestes 50 dias nós possamos só ter um foco. Estamos na última hora, igreja. É tempo de nós buscarmos mais e mais a face do Senhor. Ao ponto de nós dizemos como salmista, unja a minha cabeça com o teu óleo e transborda a tua presença. Deus quer que nós transbordemos do óleo do Espírito Santo, do azeite do Espírito Santo. Amém. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Estamos embriagados do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia compara estar embriagado com uma pessoa bêbada. E uma pessoa bêbada é aquela que fala aquilo que nunca falaria se ela estivesse sóbria. Ela age de uma forma totalmente descontrolada. Ela está dominada pelo álcool. Ela pensa coisas que não devia, fala coisas que não falaria e vai a lugares que não iria se ela estivesse no estado normal. E é isso que Deus quer de nós, mas cheios do Espírito Santo. Amém. Para que alcancemos lugares onde nós nunca pensamos em alcançar. Para que falemos coisas que nós nunca pensamos em falar. E façamos coisas que nós nunca pensamos em fazer. Mas isso cheios do Espírito Santo. Amém. Porque os homens que escreveram esta Bíblia escreveram inspirados no Espírito Santo. Amém. E quando o Espírito Santo baixou sobre esta igreja, e eles começaram a falar em línguas, o que eles disseram? Que estavam bêbados, cheios de mosto. Mas sabe o que aconteceu com essa bebedeira, se posso assim dizer? A partir de então começaram a expulsar demônios, os paralíticos começaram a levantar, os mortos começaram a ressuscitar. E é isso que Deus quer ver de uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos cheios ao ponto de fazer coisas que nós nunca faríamos sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, somos comparados com uma arca da aliança móvel. Porque agora Deus habita dentro de nós. E onde nós colocamos a planta do nosso pé, Deus também chega conosco.
E dessa forma, Satanás tem que sair do nosso meio. Aleluia. Por quê? Porque onde Deus está, o mal tem que sair. Por quê? Porque agora maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora nós podemos andar com o nariz empinado. Por quê? Porque nós sabemos quem mora dentro de nós. Nós sabemos o Deus que nós transportamos. Nós sabemos o poder que emana dentro de nós. Amém. Por exemplo, podemos andar com o nariz empinado, como a Sônia. Amém, é verdade. Não tememos feiticeiros e bruxos, os caluniadores, porque nós temos Espírito Santo dentro de nós. Deus habita dentro de nós. Todos podem glorificar a Deus por essa palavra. Deus escolheu nós para orar. Ainda que Satanás olhe para nós e diga que nós estamos armados porque temos Deus. Irmãos, ande com o nariz empinado. Porque quando nós estamos a andar com o nariz empinado, nós estamos a olhar para o céu e estamos dizendo: ei, Satanás, o meu socorro não vem da terra, não. O meu socorro não vem do homem, não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso é importante você se encher do Espírito Santo para andar com essa confiança. Verdade, Deus. Juventude, Deus vos chamou porque vocês são fortes. E a palavra de Deus habita em vós. E já venceste o maligno. Isso acontece quando a palavra de Deus habita em você. A palavra é essa que é Jesus Cristo. Jesus que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Maravilha. Obrigado. Então vamos observar que após a igreja receber o Espírito Santo, o mundo foi impactado. Aleluia. E hoje o mundo está impactado por quê? Porque a igreja está dormindo. A igreja está preocupada com os bens materiais. O foco das pessoas tornou-se outro e não mais a busca do Espírito Santo. Os homens estão procurando bens. Estão se focando mais nas promessas materiais. Amém. Deus é o dono do ouro e da prata, então tem que ter um carro. Tem que ter uma casa. Esquece do principal, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, Deus. Porque esta igreja impactou o mundo. Foi vertido muito sangue para nós hoje estarmos aqui. A morte de Jesus não foi em vão. Deus não morreu para nós termos uma casa boa, não. É nosso direito, sim. Mas Ele não morreu por isso. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nós alcançarmos a salvação das nossas almas. Então não podemos rejeitar essa graça que é de graça. Aleluia. Glória a Deus, Deus. Obrigado, Pai. Deus está procurando homens e mulheres para Ele habitar, mas para eles fazerem a diferença. No teu trabalho, na tua escola. Deus quer que você seja cheio, porque quando você transporta de azeite, o azeite ele sai e vai molhando tudo quanto está ao seu redor. É isso que Deus está procurando, que você contagie todos quanto te rodeiam. Porque a palavra igreja, do grego eclésia, significa saídos para fora. Então, é nós impactarmos aqueles que estão lá fora. É nós influenciarmos o mundo lá de fora. Porque a igreja de Jesus tem como estar firme, porque tem o Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo que preserva a igreja, e a igreja que preserva o mundo. É verdade. E nós, como igreja modelo, temos que ser a luz deste mundo, o sol desta terra, influenciando este mundo. Porque somos nós que preservamos esta terra. Somos nós que damos luz a este mundo. Somos nós que damos sabor a esta terra. E quando o Espírito Santo sair e levar a igreja, esta terra vai se tornar podre. E Deus está procurando uma igreja que seja influenciadora. Não uma igreja que se feche em quatro paredes, mas uma igreja que saia para fora. Amém. Porque o Espírito Santo, Ele fez isso com esta igreja. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um bom testemunho tanto de dentro e de fora. Ela cresce em número, ela cresce em graça, ela cresce em conhecimento. Amém. Que nestes 50 dias nós possamos aguardar nesta promessa que Deus fez à igreja. Amém. Porque essa promessa não diz respeito aos que estão longe, Glória a Deus. aos que estão perto, dizia Pedro. E a todos quando o Senhor chamar. Deus já quer batizar cada alma que aqui está. Porque aqui é um 120. Os 120 receberam a virtude do Espírito Santo. Deus quer que essa igreja também seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja É o Espírito Santo que nos liberta da escravidão do pecado. É o Espírito Santo que nos torna a imagem de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que contribuiu que nós saíssemos do mundo, das mãos do inimigo. Porque Ele que nos convenceu.
do pecado que nós vivíamos, do juízo divino que iria nos alcançar se nós permanecêssemos naquele pecado, da justiça divina, que Deus, Ele é justo, a sua palavra, ela é justa e fiel, e digna de toda aceitação. E Ele não quer que nós vivamos no pecado, Glória ao teu nome. não sejamos crentes ímpios. Ímpios do que aceita uma pessoa descrente, perversa, que vive na prática do pecado. Meu Deus. Deus hoje quer que a igreja se foque nesse propósito, a santificação e a busca do Espírito Santo. Não nos preocupemos muito com as promessas de bens materiais, mas sim na promessa em receber o Espírito Santo. Porque essa igreja está aberta porque tem o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você saiu da sua casa porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. E Ele hoje quer nos visitar. Ele quer hoje entrar em nossa vida. Amém. Ele quer que nós sejamos uma igreja à imagem de Cristo. Amém. Glória a Jesus. Uma igreja que se preocupa não com os bens, mas uma igreja que se preocupa com Ele mesmo. Amém. Em ser templo, em ser morada. Obrigado, Jesus. Quando você cheia do Espírito Santo, o mundo verá as grandezas de Deus Amém. em sua vida. Amém. Louvado. A sua família será impactada. Os seus colegas serão impactados. Glória a Deus. Como igreja cheia do Espírito Santo, nós temos esse dever Amém. de fazer a diferença e transformar tudo quanto está ao nosso redor. Porque o Espírito Santo que age em nós. Obrigado, Jesus. Ele quer ter governo sobre a nossa vida. Porque nós somos o seu templo. Ele quer governar, Ele quer reinar em nós. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de louvor. Aleluia. Amém. Pai Santo e Pai querido, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a Tua palavra foi ministrada, ó Deus eterno. E eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele está aqui, meu Pai. Eu não vou convidar o Espírito Santo, Pai, a entrar neste lugar, porque Ele já está presente aqui neste lugar, ó Deus eterno. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como naquele tempo, Pai, de Salomão, quando ele recebeu a Tua presença, Pai, os sacerdotes não podiam, Pai, permanecer de pé, porque tamanha era a Tua Shekinah. Pai, como igreja de Cristo, como igreja lavada e remida, Pai, no sangue do Cordeiro, nós, Pai, clamamos para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa descer, Pai, de tamanho, de forma tal, Deus, que nós não possamos permanecer de pé, assim como em Atos 2, Pai, queremos ver línguas repartidas como de fogo, queremos sentir o Teu vento veemente e impetuoso, Pai, descendo por este lugar, Pai, e cada vida, Pai, que seja da sua casa,